Há algo na lua, a profecia bíblica é verdadeira. Se você ignorar esse vídeo, pode estar desprezando o último aviso de Deus antes que seja tarde demais. E quem rejeita um alerta divino, escolhe enfrentar o juízo com os próprios olhos vendados. A lua agora acabou de se tornar vermelha como sangue. Bem, eles a chamam de lua de sangue por causa dessa coloração vermelha intensa como sangue. Isso não é apenas um eclipse total comum, gente. É uma lua de sangue. A lua ficou vermelha em um evento conhecido como lua de sangue. A Terra vai se posicionar entre a lua e o sol. E é algo muito legal de se ver, mas acontece em um horário horrível. Depois de todos esses anos, finalmente parece que as profecias da Bíblia se cumpriram oficialmente, com a lua ficando vermelha como sangue. As escrituras também dizem que algo terrível acontecerá logo após o surgimento desse fenômeno da lua vermelha. Para quem não está ciente do que está acontecendo, entre os dias 13 e 14 de abril, e em alguns países entre 15 e 16, a cor da lua muda, tornando-se vermelha como sangue. E isso é algo que já foi profetizado na Bíblia, afirmando que isso só ocorre antes da segunda vinda de Jesus Cristo, que será um dos eventos mais catastróficos. Aqui está uma imagem bem clara de como a lua estava durante esse evento. Como vocês podem ver, a lua está completamente vermelha. E também diz, não zombem da Bíblia, pois as profecias estão se cumprindo. Este foi um evento terrestre que ocorreu entre 13 e 14 de abril, nos países ocidentais e nas regiões asiáticas logo depois. Aqui está como a lua parecia antes de ficar vermelha. E alguém capturou todo esse eclipse. Como você pode ver, ela lentamente começa a ficar vermelha de baixo para cima, com os tons vermelhos se espalhando até que tudo fique vermelho. E outra coisa louca, gente, é que enquanto tudo isso acontecia, havia uma estrela que muitos dizem ser a estrela de Jacó. E atualmente, se você usar qualquer câmera e der um zoom nela, verá que essa estrela está brilhando de forma muito incomum. Do nada, especialmente agora que a lua vermelha apareceu. As escrituras também dizem que os céus e todas as estrelas darão sinais de que o fim está próximo. Quando você vir a lua vermelha aparecer, como nessa fotografia feita com um lapso de tempo, é assim que ela ficou vermelha. Veja como isso é impressionante. Ela literalmente se torna vermelha à medida que se põe. Isso é incrível. Aqui você pode ver que a Bíblia menciona que a lua de sangue é um sinal dos tempos do fim. Agora, as coisas que você verá antes da lua de sangue aparecer são algumas das que já estão acontecendo. Vamos a elas? Primeiro, guerras e caos em todo o mundo, com nações lutando e problemas por toda parte. E isso já está acontecendo. A Rússia está em guerra com a Ucrânia, Israel está em conflito com o Hamas, e agora a China se prepara para uma guerra massiva contra os Estados Unidos. A guerra e o caos já começaram e isso acontece há mais de um ano. Segundo, a Escritura também diz que haverá desastres naturais, como terremotos, fomes e pragas. E isso também já está, A gente já viu. Já tivemos pragas, há terremotos massivos acontecendo ao redor do mundo enquanto falamos. E também houve um dos furacões mais desastrosos já vistos que atingiu recentemente Tampa Bay, na Flórida. Terceiro, a ascensão do falso profeta, que também estamos vendo. Muitos afirmam que vem da parte de Deus e estão enganando o mundo. Muitos dizem que o Papa Francisco tem enganado muita gente ao afirmar que todas as religiões levam o mesmo Deus e que você não precisa necessariamente seguir Jesus. Isso seria uma falsa profecia? Além disso, há muitos falsos profetas dizendo ser o próprio Jesus. 4. Um dos aspectos mais importantes aconteceu alguns dias antes da lua vermelha aparecer. A perseguição de cristãos. Se você sabe o que está acontecendo na Síria e na Índia, verá que muitos estão sendo mortos apenas por seguir Jesus. Só alguns dias antes da lua se tornar vermelha, mais de 1.000 cristãos foram mortos na Síria por seguirem Jesus. E não apenas cristãos, muçulmanos de certos grupos também foram perseguidos da mesma forma. A Bíblia já dizia que haveria perseguição àqueles que creem
antes da lua vermelha aparecer. E também foi profetizado que haveria grande escuridão, com o sol se transformando em trevas antes da lua vermelha surgir. E se você se lembra, há poucos meses houve um eclipse que deixou os Estados Unidos em escuridão total. Parecia noite durante o dia. Todo mundo viu isso pela TV e pela internet. Foi um sinal claro de que o sol estava se escurecendo. E isso aconteceu antes de a lua vermelha aparecer agora em abril. Em Apocalipse 6:12 e Joel 2:31 já está escrito que a lua se tornará vermelha como sangue. E em Lucas 21, 25, 26 menciona que haverá medo e confusão entre as pessoas, que ficarão sem saber se tudo isso é um sinal de Deus ou apenas um fenômeno, natural. Estarão confusas e assustadas com tudo o que estará acontecendo ao mesmo tempo. Mas deixe-me assegurar uma coisa para você. Depois de todos esses anos, pela primeira vez estamos vendo todas as profecias dos tempos do fim se cumprindo ao mesmo tempo. Não acho que já tenha havido na história um momento em que quase todas as profecias se cumpriram ao mesmo tempo em um único ano. Veja o estado do rio Eufrates agora. A Bíblia já dizia que ele secaria antes do fim dos tempos, antes da segunda vinda de Cristo. Para quem não viu meu vídeo anterior, vou mostrar um trecho de todas as profecias que se cumpriram agora. Olha ao redor do mundo. O rio Eufrates está secando completamente, como já profetizado em Ezequiel e Apocalipse. E não é só isso, gente. Vimos desertos virando florestas, tempestades de neve em pleno deserto da Arábia Saudita, algo que parecia impossível. Vimos rios surgindo de dentro dos desertos, como foi profetizado. A profecia também dizia que a água se tornaria vermelha como sangue. E estamos vendo isso acontecer. Outro fato importante: Israel anunciou que está sacrificando as 5 novilhas vermelhas. Algo revelado a Ezequiel no Apocalipse. Isso levará a uma guerra global em larga escala. E depois disso, a construção do 3º templo de Salomão. Após isso, os judeus acreditam que seu Messias aparecerá. Mas de acordo com Ezequiel, o verdadeiro Messias será a segunda vinda de Cristo. Agora que você viu as profecias se cumprindo, vou mostrar o que, segundo as Escrituras, acontecerá depois da lua de sangue. 1. O dia do Senhor, o dia do julgamento. Jesus retornará e grandes sinais aparecerão nos céus. As estrelas mostrarão sinais. A estrela de Jacó, como muitos dizem, voltou a brilhar de forma incomum. E isso só havia acontecido há 2000 anos, quando Cristo veio pela primeira vez. Agora ela reaparece alertando sobre a segunda vinda de Cristo. 2. A ira de Deus será derramada sobre o mundo. Apocalipse 6:17. Mas os crentes em Cristo serão salvos em um novo reino que virá. Apocalipse 21, de 1 a 4. Esse novo reino significa que Deus destruirá o mundo antigo, cheio de pecado, e criará um novo céu e uma nova terra, habitados apenas pelos justos. Imagine um mundo só com pessoas do bem, pessoas boas, onde você deixa seu celular cair na rua, volta e depois ele ainda está lá. Sem maldade, sem roubo, sem pecado. Mas para isso, ele precisa destruir o mundo atual e recolher os que andaram com ele. Os que não se voltarem a Deus, infelizmente, serão destruídos com o mundo antigo. Essa é a mensagem da Bíblia. E sim, os sinais do fim realmente estão se cumprindo. A lua vermelha aconteceu, Israel está prestes a construir o 3º templo, a mesa dos pães está pronto, o castiçal de ouro está pronto, todas as peças do templo estão prontas. E esse templo será construído com a ajuda do anticristo, que depois quebrará o tratado de paz com Israel, destruirá o povo e se sentará no trono do templo, declarando-se Deus. E muitos acreditarão nele, seguindo suas ordens. Cegamente, gente, cegamente. Muitos acreditam que o anticristo pode ser Elon Musk. Outros dizem que pode ser o Rei Charles. O mundo está ficando cada vez mais estranho, né? E ninguém sabe como isso tudo vai terminar. Eu só queria fazer esse vídeo, gente, para cumprir o meu papel de alertar vocês sobre o que está acontecendo. Se você gostou, curta, deixa seu comentário. Você viu a lua vermelha?
Acha que é o sinal final antes da volta de Cristo? Quero muito saber sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, família. Que Deus te abençoe.